João 15:5 vai nos trazer uma verdade. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele complementa: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é tudo para nós. O texto que a gente leu, ele diz algo que é muito forte. Não basta ler a Bíblia, não basta orar. É preciso a presença do Espírito Santo. Ainda que eu conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus atuando em minha vida, moldando o meu caráter, me conduzindo na direção da obediência, nada vai adiantar. Você sabe por quê? Satanás conhece a palavra de Deus, talvez até mais do que eu e você. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é importantíssimo para a nossa vida cristã, mas não é suficiente. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo vai nos capacitar a entender de forma correta a palavra. Ele vai iluminar a nossa mente e o nosso coração para que nós tenhamos o entendimento correto e perfeito do que a palavra diz. Então eu preciso conhecer a palavra, mas eu preciso do Espírito Santo agindo na minha vida, me levando na direção da interpretação correta do que a palavra diz, e ainda mais, ele vai nos conduzir a viver, a praticar essa palavra. Porque Jesus vai dizer assim: olha, aquele que conhece essa minha palavra e não a pratica, é semelhante, ou compará-lo-ei a um insensato que construiu a sua casa na areia. E quando vieram as tempestades, a chuva, os ventos, e deram contra aquela casa, ela ruiu, e grande foi a sua ruína. Quando a nossa vida ela não está fundamentada na rocha que é Jesus, quando vierem as intempéries do mundo, o estrago vai ser grande. Por isso nós precisamos estar revestidos com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos resistir quando vier o dia mau. Sem a presença real do Espírito Santo, tudo isso só vira um hábito religioso, vazio, sem sentido. A vida cristã não é só comportamento, é relacionamento, é comunhão, é presença. E Jesus diz: sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. E Pedro vai dizer que a longanimidade de Deus é a nossa salvação. Ou seja, sem a paciência de Deus, a gente nem estaria mais aqui. Se Deus não fosse longânimo conosco, nós não estaríamos mais aqui, porque nós falhamos todo dia, nós pecamos todo dia, nós tropeçamos todos os dias. Sem comunhão com o Espírito Santo também, nós não conseguimos produzir em nossas vidas essa longanimidade. Sem o Espírito Santo atuando em nós, vai ser bateu, levou. Mas o Espírito Santo vai moldando, vai forjando em nós o caráter de Cristo. E aí a gente vai reagir como Cristo reagiu. Você só pode conseguir permanecer firme se você tiver relacionamento real com o Espírito Santo. E aí você pode me perguntar: mas como assim? Como eu posso ter esse relacionamento com o Espírito Santo? Para começar, preciso entender que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós precisamos nos relacionar com esse Espírito Santo.
orando ao Espírito Santo, convidando o Espírito Santo para comandar todas as áreas da nossa vida sem restrição. Precisamos dar a Ele acesso total a todas as áreas da nossa vida, para que Ele comande, para que Ele nos impulsione na direção da santificação. Porque a santificação são degraus que nós precisamos subir todos os dias. E o apóstolo Paulo vai dizer que a gente vai caminhar nessa direção da santificação até nós alcançarmos a forma de varão perfeito, quando o Senhor vier nos buscar e nós seremos revestidos com um corpo celestial, que a palavra de Deus diz que é um corpo incorruptível. Não há espaço para pecado, é um corpo glorificado. Quando o Senhor vier nos buscar. E a Bíblia diz que nós subiremos com Ele, se ainda estivermos aqui. O apóstolo Paulo ensina que quando Jesus voltar para buscar a igreja, aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós nos juntaremos a eles com Jesus nas nuvens. Olha que maravilha. É uma certeza para mim e para você que Jesus vem nos buscar, que Jesus voltará e que nós subiremos com Ele, que nós seremos transformados. Os que estiverem vivos, é assim que o apóstolo Paulo nos ensina, os que estiverem vivos serão transformados, os que já morreram serão ressuscitados e todos nós nos uniremos com Cristo para reinar com Ele no céu. Se fosse uma igreja avivada, todo mundo estava gritando, glória a Deus! É motivo de dar glórias a Deus, irmãos. Você vai morar no céu. Você crê nessa verdade? Amém. Você vai morar no céu. O Senhor vem lhe buscar. E isso é fruto da longanimidade de Deus, porque Ele nos suporta apesar de nós. Apesar muitas vezes da nossa arrogância, apesar da nossa autossuficiência. Porque tem gente que acha que é a última Coca-Cola do mundo, que não precisa de Deus, né? Eu sou o cara, eu faço. Eu não dependo de ninguém. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem isso. Meu Deus é o meu trabalho, meu Deus é o meu dinheiro. Eu tinha um cliente no banco que ele disse assim uma vez para mim, Cláudio, se eu perder esse meu dinheiro aqui, eu morro. Ele tinha muito dinheiro aplicado no banco. Era um dos maiores clientes. Mas a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. E a Bíblia também nos ensina a guardar tesouro aonde? No céu. Sabe por quê, queridos, que eu tenho que investir em tesouros no céu? Porque é para lá que eu vou. Você também vai? Amém. Então não precisa se esforçar tanto para ter tesouro aqui, sabe por quê? Porque você não vai usufruir dele quando você for. Primeiro, porque você não vai precisar. Porque a glória do Senhor será suficiente para nós. Amém? Amém? Então ninguém pode colocar todos os seus bens no caixão e levar. Primeiro, porque não ia dar. Ainda que você transformasse tudo, né, numa ordem bancária, bota lá dentro do caixão e eu vou levar comigo. Não vai funcionar. Então, não se preocupe em estar juntando tesouros aqui, mas se preocupe em juntar tesouro no céu, porque é lá que nós vamos viver eternamente. A nossa passagem aqui, ela é um estalar de dedos. A gente não sabe se amanhã estará vivo. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Eu sempre digo assim, quando Deus chamar a senha, já foi. Não tem negociação. E nem eu, nem você sabemos quando isso vai acontecer. Eu lembro que eu estava num domingo, pregando lá na primeira igreja, e quando terminou o culto, entrei no carro para ir embora, eu comentei com o Nuno assim, meu Deus, que culto maravilhoso foi hoje. Eu me senti no céu, eu me senti tão abençoado, eu senti tanta presença de Deus. E a gente ia por uma avenida, quando eu fui atravessar ali a Barão de Maruim,
o nosso carro foi literalmente atropelado por uma viatura da polícia, da rádio patrulha, aquela caminhonete. E ele bateu com tanta força que quando ele bateu no meu carro, ele virou e jogou meu carro contra um muro de uma clínica ali. E quando aquele carro bateu ali, eu vi subir um monte de fumaça, eu achei que o carro estava pegando fogo, e eu virei para a nuvem e falei, você está bem? Ela disse, estou. Quando eu vi a fumaça, eu falei, tira o cinto e vamos sair. E a gente saiu do carro. Quando eu saí do carro, eu simplesmente não conseguia respirar. E eu comecei a entrar em desespero porque eu forçava e não conseguia respirar. E agoniado, até que eu encostei na parede e puxei com muita força e voltei a respirar. E aí quando eu voltei a respirar, eu fui correndo na direção da viatura, eu fui brigar com os caras, vocês são loucos, vocês queriam matar a gente. Veja que loucura, né? Brigar com policiais. E os 4 policiais desceram da viatura e o que estava dirigindo disse, eu não vi o sinal vermelho, ele invadiu o sinal vermelho. O sinal estava verde para mim, ele invadiu o sinal. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que eu saí da igreja num culto abençoado e por pouco aquele culto abençoado não ia continuar lá no céu comigo e Núbia. Por pouco. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não temos controle da nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco, quando sairmos aqui da igreja. E a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para as coisas que são do alto. E a gente insiste em estar aprisionado às coisas que são da terra. A gente insiste em prestar atenção só nos bens materiais, nas posses, nos cargos, no destaque social. Nada disso subsiste após a morte. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você terá para apresentar a Deus? Se Ele hoje pedir a tua alma, o que você terá para apresentar quando estiver diante de Deus? Porque nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Deus é longânimo. E por causa dessa longanimidade, nós estamos aqui. E nós temos a possibilidade de viver a vida eterna. Quando Jesus reina em nossa vida, quando Ele toma o lugar que é dele, quando Ele ocupa o lugar que é dele, o lugar de Senhor. Porque também tem muita gente que só quer Jesus como Salvador, mas quer continuar sendo dono do seu próprio nariz. Jesus é Salvador, sim. Ele deu a vida por mim e por você. Mas Ele quer ser Senhor da minha e da sua vida. Às vezes a gente vive, irmãos, uma vida cristã medíocre, sem compromisso, sem nenhum serviço ao reino do Senhor. E às vezes a gente ainda reclama, não gostei do culto hoje. Quem disse que o culto é para você gostar? Nós, quando estamos aqui, nós estamos prestando culto ao Senhor. Nós temos que ter a preocupação de agradar ao Senhor e não à igreja. O culto precisa ser agradável ao Senhor. O meu louvor precisa ser um louvor que saia do mais profundo do meu ser. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que você está sendo achado por Deus como alguém que o adora em espírito e em verdade? O que faremos? Porque muitas vezes a gente ouve sermões e nada muda na nossa vida. Parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, não faz nenhum efeito prático. Talvez se perguntar, daqui a 10 minutos o que é que o pastor falou, nem vai lembrar.
Nós precisamos, queridos, colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos ser cristãos de tal forma que faça diferença em nossa vida e que a nossa vida faça diferença na vida de outras pessoas. O Espírito Santo de Deus tem que estar dominando todo o nosso ser, para que nós possamos ser faróis onde nós estivermos, para que as pessoas consigam enxergar a glória de Deus por meio da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos testemunhos. Deus é longânimo, mas não vamos abusar da longanimidade de Deus. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Que nada, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus é amor. Se Deus é amor, está tudo certo. Deus é amor, sim. A essência de Deus é amor, mas Deus também é justiça. E por conta desse amor, por conta da longanimidade de Deus, é que nós não somos fulminados. E por conta desse amor e dessa longanimidade de Deus, é que Ele envia os seus profetas com palavras de chamado ao arrependimento, para que você tenha a oportunidade de se arrepender, de mudar de rota, de se voltar para o Senhor. E assim como foi com o povo de Israel, tantos profetas enviados por Deus, trazendo a palavra de arrependimento, dando oportunidade para aquele povo se voltasse para Deus. E aquele povo escolheu, sabe o quê? Continuar naquela vidinha medíocre de religiosidade, que não leva ninguém a Deus. Porque o Senhor não quer de mim nem de você religiosidade. Às vezes uma religiosidade que engessa. Uma religiosidade que se incomoda com a música mais animada na igreja. Irmãos, Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração, não para a aparência. Quando o profeta foi escolher o rei entre os filhos de Jessé, ele foi direto no mais bonitão, o forte, bonito, irmão do rei Davi. E aí Deus disse para ele assim, não é esse. E a palavra de Deus é assim, sabe por que o profeta errou? Porque nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. E depois, quando esgotaram todos os filhos, o profeta vai dizer assim, já acabaram seus filhos, não tem mais nenhum? Ele disse, não, tem um que está cuidando das ovelhas, manda buscar. O improvável. Aos olhos humanos, era improvável. Você sabia que aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu, se hoje eu e você fôssemos escolher, nós não escolheríamos nenhum deles, porque nós iríamos olhar o currículo, se tem doutorado, não é assim? Outro dia eu estava ouvindo um amigo de uma outra igreja, ele é animadíssimo. Não, chegou um novo pastor da nossa igreja. Ele tem doutorado nisso, doutorado nisso. A única coisa que ele falou foram dos títulos acadêmicos do pastor. Animadíssimo com o pastor que chegou na igreja. Irmão, o pastor não levou 6 meses na igreja. Que adiantaram aqueles títulos acadêmicos. Sabe por quê? Porque não é para isso que Jesus está olhando. Jesus não está preocupado com seus títulos acadêmicos, porque os seus discípulos, nenhum deles tinham formação. Mas eles foram formados e forjados pelo professor dos professores, o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer forjar em nós, Ele quer ensinar a cada um de nós a viver essa longanimidade, para que nós possamos praticá-la com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, às vezes com aquele vizinho chato, né, que enche sua paciência, às vezes com aquela pessoa inconveniente no trânsito, que ele xinga, que bota o dedo para fora do carro, e que às vezes a gente tem vontade de voar no pescoço, né? Ou com aquela pessoa que lhe diz um desaforo que você tem vontade de voar no pescoço. Mas não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que a gente respire fundo e haja do mesmo jeito que Ele age quando eu erro, quando você erra. Porque Ele olha para mim com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, com um olhar de compaixão, com um olhar perdoador. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Olha que coisa maravilhosa.
E nós temos tanta dificuldade, irmãos, em perdoar. Não é assim? Pisou no meu calo. Eu tinha um colega de trabalho que ele dizia assim: eu perdoo, mas não esqueço. Então, infeliz, não perdoou. Não existe perdoar e não esquecer. Sabe? O princípio do perdão é você esquecer. E esse esquecer, irmão, não é simplesmente você fazer uma lavagem cerebral e aquilo sumir da sua mente. Não é assim que funciona. Mas é você lembrar daquilo e aquilo não lhe causar mais nenhuma dor. É como você tem um ferimento e ele cicatriza e você olha, tá ali aquele ferimento, mas não lhe causa mais nenhuma dor, tá? Você sabe que ele tá ali. Eu tenho aqui uma cicatrizinha na mão, 5 pontos, o box do banheiro quebrou em cima de mim, em cima da minha mão. Eu não sei porque que você está rindo de novo. Irmãos, é triste. O box quebrou em cima da minha mão, eu cheio de sangue, a mão pingando sangue, e eu gritando Núbia, porque tinha muito vidro no chão, não podia passar, e eu chamando, e quando ela resolveu ir, ela achou que eu estava cantando, né? E quando ela resolveu ir, irmão, no banheiro para me socorrer, ao invés de me socorrer, sabe o que ela fez? Ela teve uma crise de riso. O sangue descendo e ela rindo. Mas aí eu tive que ser longânimo, né, irmãos? Eu tive que usar de longanimidade. Minha filha, pelo amor de Deus, dá um chinelo para eu sair daqui. Sabe, queridos? Mas eu lembro disso hoje, está aqui a cicatriz, mas eu não sinto mais nenhuma dor. É assim o perdão. Eu lembro da história rindo. O perdão é assim. Quando você lembra do fato, mas aquilo não lhe causa mais nenhum incômodo, nenhuma dor. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele vai dizer: eu vou lançar os seus pecados nas profundezas do mar. E nós devemos agir da mesma forma, sabe por quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que agir da mesma forma, nós temos que imitar esse Deus, sendo longânimos, sendo perdoadores, olhar para o irmão com um olhar de compaixão. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que são difíceis, mas ainda assim, nós temos que olhar para essas pessoas com longanimidade. Se fosse fácil, não era mandamento. E quando Jesus vai dizer assim, a gente repete muito, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Não foi assim que Jesus ensinou? Só que depois ele chega para os discípulos e ele vai dizer assim, olha, um novo mandamento vos dou. O sarrafo subiu. Sabe por quê? Porque antes era para eu amar como eu amo a mim mesmo. E tem gente que não se ama muito. Então, se eu não me amo, eu não vou amar o outro. Só que Jesus mudou. Ele vai dizer, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis como eu vos amei. Aí a coisa já muda de figura. Não muda, irmãos? Porque amar o outro como eu me amo, às vezes não vai funcionar muito bem. Mas amar como Jesus amou. Aí é um desafio grande. Mas é o mandamento. E mandamento é para ser cumprido. Usem de longanimidade. Que o Espírito Santo produza essa característica do fruto do Espírito em seu coração, na sua mente, para que você use nos seus contatos diários, com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que passam pela sua vida. Seja longânimo. Peça ao Espírito Santo que desenvolva essa característica do fruto no seu coração, para que você possa praticar. Amém, queridos? Amém. Eu quero orar por você. E já aproveito e chamo o grupo do louvor para cantar uma música. Preste atenção na letra dessa música. Quieta minha alma. Preste bem atenção que longanimidade não é só ter paciência. Longanimidade é força espiritual, é maturidade, é firmeza. É continuar em frente quando as circunstâncias tentam te derrubar. Então use. Assim como aquele corredor terminou a corrida porque o Pai o sustentou, você também vai terminar a sua corrida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sustentando e continuará
a sustentar você. O Senhor assegura que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então, querido, longanimidade para vocês. E agora a palavra especial para os jovens. Longanimidade para você, jovem. Significa ser paciente com gente difícil, não revidar provocações, não desistir de Deus quando a vida aperta, não desistir de vocês mesmos quando vocês falharem, não desistir das pessoas quando elas decepcionam e permanecer firme na fé, nos estudos, nos relacionamentos, nos sonhos. A longanimidade é o fruto que te mantém de pé até cruzar a linha de chegada. E o Espírito Santo, o Pai, aquele que corre até você, é quem te sustenta. Coloca a tua vida agora nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Desfrute da longanimidade do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que está lhe trazendo medo, aquilo que está lhe causando ansiedade, aquela dificuldade que muitas vezes faz com que você pense em desistir de tudo. Entenda que quando as coisas estão difíceis, há um Pai que corre até você, que passa por tudo, como aquele homem passou pela segurança, passou pela multidão e foi ao encontro do seu filho e o sustentou nos próprios braços. Assim, o Pai Celestial faz com você. Entregue ao Senhor a sua dificuldade, a sua luta. Creia. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele quer te abençoar. Ele quer te sustentar. Pai querido, obrigado por esse momento, ó Deus, tão especial em nossas vidas, em que estamos aqui na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Deus, para louvar e adorar o Seu nome, reconhecendo, ó Deus, que nós não somos nada sem Ti, reconhecendo, ó Deus, que nós dependemos completamente do Senhor, mas reconhecendo também, meu Deus, que Tu és um Deus longânimo, e que essa longanimidade, ó Deus, nos sustenta, não nos deixa desistir e nos conduz até, Senhor, a chegada final. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a caminhar mesmo em meio às tribulações. O Senhor não jamais prometeu a qualquer um de nós que a vida seria fácil. No mundo tereis aflições, assim Jesus nos ensinou, ó Deus. Mas também o Senhor Jesus disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo que é longânimo, que nos abraça, que nos sustenta, que nos faz chegar à linha de chegada. Continua conosco. Pai, esse mês da juventude eu quero colocar, ó Deus, os nossos jovens, a vida de cada jovem diante do Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Que eles sejam sustentados, ó Deus, pela Sua longanimidade, pelo Seu amor incondicional e pela Tua maravilhosa graça, Senhor. Não permita, ó Deus, que eles se desviem do caminho, meu Deus, mas que eles estejam olhando para Jesus, que eles estejam olhando para a cruz que salva, a cruz que liberta, a cruz que restaura.
Que o teu Espírito Santo esteja a cada dia a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, e que esses jovens continuem sendo bênção. Que por meio deles, ó Deus, muitos outros jovens venham a Ti, Pai. Usa-os, ó Pai, poderosamente. Guarda-os, ó Deus, de todo mal. Coloca a Tua boa mão sobre eles. Abençoa, Deus, a vida acadêmica, a vida profissional, a vida matrimonial, meu Pai. Abençoa a vida espiritual de cada um deles, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito do Senhor esteja agora aqui conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. E o povo de Deus diz: amém.